Olá, amigos do canal Nas Pegadas da História. Estou passando aqui rapidamente só para mostrar para vocês essa nova ferramenta do YouTube que ela tem disponibilizado para ajudar aqueles que produzem conteúdo na plataforma. Essa nova ferramenta está aqui nesse botãozinho aqui, ó, valeu. Você clica nele, aqui você vai poder contribuir com o canal Nas Pegadas da História. Vai poder ajudar aí com R$2, R$5, R$10 ou R$50. É muito simples, muito fácil e nós precisamos muito da sua contribuição para continuar produzindo conteúdos aqui na plataforma, tá bom? Ajude aí o canal Nas Pegadas da História. Um forte abraço e continue aí prestigiando o nosso canal. Tchau, gente! O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Maria Bonita, a Rainha do Cangaço, sua biografia, do nosso querido escritor e pesquisador João de Souza Lima. A Fazenda Poços amanheceu em festa. O casal Antônio Teixeira Lima, conhecido pelo apelido de Antônio Sozinho, e Firmina Maria da Conceição, conhecido por Cabocla, iriam naquele dia batizar o primogênito Arlindo Teixeira Lima. O filho do casal teria por padrinho o famoso cangaceiro Mariano, um dos homens de confiança de Lampião. Cabocla foi por muito tempo cozinheira e lavadeira do bando de Lampião, e seu marido, Antônio Sozinho, era um dos coiteiros que fazia o contato entre Lampião e alguns coronéis da região. Ele era irmão da cangaceira Otília. Logo cedo, Cabocla começou a preparar o almoço que seria servido aos convidados. Embaixo de um pé de imbu, várias criações foram retalhadas, salgadas e estendidas em cordas. Por diversas vezes, Cabocla preparou comida para Lampião e seus seguidores, sempre ao relento, escondida debaixo de alguma árvore, nos diversos coitos espalhados nas redondezas da Fazenda Poços. No dia do batizado, Cabocla estava cozinhando em sua própria residência, ciente do risco que estava correndo. Os cangaceiros chegaram fazendo uma alegre algazarra, despertando a atenção dos poucos moradores do local. Lateral à casa de Cabocla, os cangaceiros procuraram as sombras de algumas árvores e formaram as duplas que iriam se confrontar nas partidas do jogo de baralho, regadas à dose de conhaque. Neste dia, além de Lampião e Maria Bonita, estavam presentes Virgínio e Durvalina, Ângelo Roque e Mariquinha, Mariano e Otília, Ana e Jurema, Pocorante, Luiz Pedro, Zé Baiano e o coiteiro João Garrafinha. A cangaceira Otília estava bem à vontade, pois ali era a sua antiga morada, e ela aproveitou a ocasião para visitar os pais e os irmãos. Em casa, Otília encontrou o pai Faustino e o irmão Andrezinho. O irmão perguntou se Otília estava louca, trazendo os cangaceiros para a porta de casa, pois corriam os riscos de serem descobertos e mortos pelas volantes policiais. Os irmãos acabaram discutindo e Otília rapidamente deixou sua antiga moradia e voltou para junto dos companheiros. Enquanto o almoço não saía, os cangaceiros traçavam o velho baralho para jogar o 21. A rainha do cangaço e a amiga Durvalina encarregavam-se de tirar imbu, derrubando-os com estilingues. A cangaceira Ana, em razão de seu adiantado estado de gravidez, preferiu ficar na cozinha, ajudando Cabocla a preparar o almoço. Os moradores, apesar de apreensivos e temerosos, terminaram se aproximando dos cangaceiros e fazendo parte do jogo e das tragadas de aguardente. O almoço finalmente é servido. Os cangaceiros, a tempo, não saboreavam uma comida tão farta e gostosa. Depois de servido o banquete, Cabocla ofereceu como sobremesa
mais uma das suas deliciosas especiarias, cocada. Os cangaceiros rapidamente acabaram com o doce e Zé Baiano, um dos maiores apreciadores das iguarias de cabocla, por diversas vezes repetiu a guloseima. O bando, depois do farto almoço, se dispersaram por entre as sombras das árvores existentes e foram tirar um cochilo, não antes de o rei do cangaço se encarregar de colocar 2 sentinelas nas veredas que davam acesso à fazenda Poços. O cabra Pocorante ficou escalado para guarnecer o caminho que ligava Poços ao povoado São José. E o cangaceiro Jurema guarnecia a estrada que vinha da várzea e do arrastapé. Os cangaceiros descansaram quase que a tarde toda e acordaram aproximadamente às 16 horas. O padre não apareceu para o batizado, temendo talvez algum encontro dos cangaceiros com as volantes. Mariano colocou seu afilhado no colo e entregou uma boa soma em dinheiro aos pais, para batizarem a criança o mais rápido possível, na primeira oportunidade que surgisse. Lampião mandou que o grupo se preparasse para partir. Cabocla pediu para que o amigo esperasse um pouco mais, pois ela queria servir mais uma das suas iguarias antes da partida. Os cangaceiros aguardaram. Antônio sozinho apareceu trazendo um grande caldeirão. Cabocla trouxe uma concha de madeira e alguns canecos. É servida uma gostosa embusada. Zé Baiano teve a oportunidade de, mais uma vez, repetir várias vezes, até que o caldeirão se esvazia. Os cangaceiros arrumam-se e se despedem do casal de amigos Antônio sozinho e Cabocla, seguindo o caminho de um novo esconderijo, indo armar acampamento a poucos metros dali, num coito de nome Serrotinho. Só Cabocla e Antônio sozinho sabiam que eles estavam lá. Andrezinho, André Teixeira Lima, irmão da cangaceira Otília e do coiteiro Antônio sozinho, depois do batizado, temendo a ação violenta da polícia, caso descobrissem que os moradores dos poços andavam dando coito aos cangaceiros, resolveu ir até Santa Brígida para contar ao soldado Antônio Barbosa da Silva, conhecido por Antônio Calunga, a respeito da festa armada pelos cangaceiros. Andrezinho contou detalhadamente sobre a realização do batizado e de que a festa só não havia sido completa pela ausência da autoridade cristã, o padre. Contou também que o batismo seria do filho primogênito de Antônio e Firmina, o que acabou apenas em farra, realizada por Lampião e seu bando. Antônio Calunga e seu irmão, João Calunga, contaram para Vicente Marques toda a história que havia ouvido de Andrezinho. Vicente Marques, nos últimos dias, vinha comandando várias diligências em busca dos cangaceiros e, com nova notícia, sentindo a possibilidade de capturar o rei do cangaço, mandou chamar Andrezinho e conversaram durante 2 horas, ficando acertado para que o rapaz levasse bebida com veneno para ser entregue aos cangaceiros, prometendo que o delator seria bem remunerado se conseguisse concretizar a missão. O plano foi meticulosamente traçado e Andrezinho partiu com a mortal cachaça de encontro aos cangaceiros, indo encontrá-los próximo ao povoado São José, em um coito chamado Jurema. No momento, só estavam no coito a cangaceira Ana, seu companheiro Jurema e Pocorante. Andrezinho cumprimentou os cangaceiros e se aproximou perguntando pelo resto do bando. O cangaceiro Pocorante respondeu: "Não é de sua conta. Coiteiro que pergunta por cangaceiro, ou traz recado ou traição."
Andrezinho sentiu seu corpo gelar diante da resposta brusca do cangaceiro e, apesar do medo, começou a conversar, tentando sair daquele momento embaraçoso. Andrezinho relembrou o batizado passado, da fartura de comida que houve na festa do animado jogo de baralho. Pocorante interrompeu a conversa e perguntou: "De onde é que tu vem?" "Venho da feira de Santa Brígida." "E quer falar com quem?" "Com ninguém. Eu só tô indo para casa." O cangaceiro, desconfiado, fez mais uma pergunta: "O que é que você traz nessa bolsa?" "É cachaça." Nesse momento, Andrezinho, nervoso, puxou a garrafa de aguardente da bolsa e ofereceu aos cangaceiros. Pocorante mandou o Andrezinho tomar o primeiro gole. O sertanejo tremeu. Se não bebesse, seria sangrado naquele instante, e se bebesse, também poderia encontrar a morte. Qualquer uma das decisões seria uma amarga escolha. Andrezinho resolveu por tomar a dose. Com um sorriso tenso e as mãos trêmulas, o coiteiro pegou o caneco numa das mãos de Jurema e o levou até a boca. Sem demonstrar temor, o jovem solveu o líquido amargo e mortífero. Diante da ação do coiteiro, os cangaceiros também tomaram suas doses. Andrezinho, pela angústia e circunstância do momento, passou de traidor a traído, envolvido em sua própria trama mortal. Andrezinho rapidamente começou a sentir uma forte dor de cabeça. Era o efeito da sua própria traição, alojando-se nas entranhas do corpo. O coiteiro conversou mais alguns segundos e se despediu apressado dos cangaceiros, seguindo na direção do São José. No trajeto, o veneno foi fazendo seu efeito. A visão começou a ficar turva, os olhos incharam, as batidas do coração aceleraram, os lábios engrossaram e a cabeça latejava. Só por sorte, por muita sorte, Andrezinho conseguiu chegar até a casa de alguns parentes. Os cangaceiros Jurema e Pocorante sentiram os mesmos sintomas. A cangaceira Ana, por estar grávida, foi a única que não bebeu e, vendo seus amigos em desespero, correu até a casa de um dos coiteiros que morava próximo e foi pedir ajuda. Poucos minutos depois, Ana chegou com o coiteiro trazendo uma cabaça de leite de cabra. Foi a única coisa que encontraram naquele momento de aflição e que poderia ajudar na recuperação dos envenenados. Não se sabe se por sorte ou pela pequena quantidade de veneno ingerido, ou se ainda pelo leite tomado, os cangaceiros e Andrezinho conseguiram escapar. Só os olhos inchados demoraram alguns dias para voltarem ao normal. A volante aguardava Andrezinho em Santa Brígida. O coiteiro não voltou no horário combinado e os soldados João Calunga e Antônio Calunga foram incumbidos de averiguarem o que havia acontecido. No povoado São José, os soldados encontraram Andrezinho, ainda sob o efeito do veneno, com os olhos inchados e vermelhos e o corpo empolado. O coiteiro contou sobre a aflição que passou e o porquê de não ter ido avisar a polícia. Os irmãos Calungas, com mais alguns soldados e comandados por João de Brito, decidiram procurar os cangaceiros. Os irmãos seguiram os caminhos indicados por Andrezinho e foram cortando as veredas, contando com a sorte para que Lampião e seu numeroso bando não lhes descobrissem os rastros. João Calunga portava um rifle cruzeta e Antônio um fuzil com pouquíssima munição. Em confronto com os cangaceiros, seriam facilmente derrotados. Os soldados cruzaram a fazenda Poços e seguiram algumas pegadas que davam na direção da Serra da Arara. Nas proximidades da serra, os soldados escutaram vozes e sorrateiramente se esconderam atrás de alguns arbustos.
As vozes se aproximaram e os soldados se prepararam para o combate. Logo surgiu Ana e seu companheiro Jurema. Os soldados dispararam suas armas. Antônio Calunga, com um só tiro, conseguiu balear os 2 braços de Ana. Os cangaceiros conseguiram fugir, deixando para trás a companheira ferida. A cangaceira gritava de dor. Os braços sangravam. Os soldados se aproximaram e a prenderam. Talvez se não tivesse visível a saliência de sua barriga, os soldados a tivessem matado. A vida no ventre e sem culpa, apesar da angústia da hora, foi a salvação da mãe. Ana havia perdido muito sangue e não conseguia acompanhar os soldados. Antônio Calunga e seu irmão colocaram a cangaceira dentro de um lençol que fazia parte dos seus pertences e improvisaram uma maca, transportando-a da Serra da Arara até a Quixabeira, local onde pararam para um breve descanso. Da Quixabeira, levaram a cangaceira até o povoado São José, onde chegaram exaustos. No São José, o soldado Antônio Calunga obrigou os vaqueiros Zé Ora, Bernardo Ora e João Ora, 3 irmãos, para ajudarem no transporte da mulher baleada. Antes de começarem o novo trajeto, Antônio Calunga pediu para sua namorada, Amélia, que residia ali no São José, para lavar os braços da cangaceira, pois o sangue coalhado estava atraindo moscas e começando a exalar um insuportável mau cheiro. Os soldados recomeçaram sua trajetória, sendo auxiliados pelos irmãos Ora. Do São José, passaram nas fazendas Malhada Vermelha e Cana Brabinha. Nesta última fazenda, encontraram morto o soldado que tinha o apelido de Gasolina. Da Cana Brabinha, seguiram até Jeremoabo, onde entregaram Ana aos cuidados do capitão João Miguel, que se encarregou de ajudar a cangaceira, inclusive transportando-a até Salvador, lugar onde poderia contar com uma melhor assistência médica no tratamento dos ferimentos. Ana, agora já como ex-cangaceira e com o ferimento cicatrizado, retornou para Jeremoabo, mais precisamente para o sítio Baixa da Mata, local onde nasceu e onde continuava morando seus familiares, inclusive seu pai, o senhor Henrique. Ana depois esteve em Santa Brígida e convidou o soldado Antônio Calunga para conhecer sua família e agradecer por não a ter matado. Antônio Calunga, mesmo desconfiado, aceitou o convite e foi com Ana até a Baixa da Mata, onde almoçou e pôde conhecer também o filho recém-nascido da ex-cangaceira de nome José. Era o passado mordaz, acariciando o futuro promissor e selando, em nome da paz, uma nova esperança de vida. A vida que de tão dura é amarga e sofrida. Esse sofrimento que torna o nordestino bravo e imbatível. Bravos todos eles, homens e mulheres, guerreiros da vida, destemidos diante da luta, imbatível na labuta e impassível frente à morte. Até abril de 2004, o soldado Antônio Calunga, quase com 100 anos de idade, ainda estava lúcido e morando em Santa Brígida. Relatou todos esses fatos expostos. O filho de Ana, conhecido por Zé de Ana, ainda reside na Baixa da Mata, em Jeremoabo, na Bahia. Os familiares e pessoas próximas de Andrezinho têm uma outra versão para os fatos. Contam que Lampião mandou que ele comprasse umas cachaças para os cangaceiros que se encontravam próximos do povoado São José. Ao chegar na bodega para comprar a bebida, desconfiaram que era para Lampião. Envenenaram a cachaça,
sem que o jovem suspeitasse de nada. Acontece que o ingrato destino armou para cima daquele sertanejo. Lampião, sempre desconfiado de tudo, pediu para o rapaz experimentar primeiro a bebida, como sempre fazia nessas ocasiões. Daí aconteceu o envenenamento e Andrezinho conseguiu escapar dessa cruel trama do destino. André Teixeira Lima ficou conhecido nos arredores como o menino de Lampião após esse fatídico episódio. Veio a falecer em 24 de outubro de 1980. Passou a ser mais uma página integrante das intrigantes histórias do cangaço.